Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais uma live hoje. Eu vou aqui adicionar a Juliana, que é a nossa debatedora, tá? Só um minutinho aqui. Juliana. A Juliana já está entrando, só um minuto, e a gente já vai iniciar o bate-papo. Ei, Carol. Oi, Juliana. Ainda está Tô faltando pausada, né? sua imagem. Vamos lá. Vai dar certo. Boa noite, professor. Boa noite, professor Raimundo. Boa noite, Slot. O pessoal já está entrando. Oi, Ale. Tentando fixar aqui o comentário. Então, vamos lá. A Ju saiu porque a imagem dela não estava aparecendo. E aí, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui de novo. Vamos ver. Vamos ver. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live. A live de hoje é a busca dos direitos das mulheres e o cinema. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina Pereira Halbstadt, sou historiadora, mestre em patrimônio. Hoje nós temos a convidada Juliana Dornelas. Ju, se apresente, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Dornelas, eu sou mestranda em Direitos Fundamentais e atuo na Justiça Eleitoral, então estudo um pouco sobre o voto feminino, sobre participação feminina na política, e é isso. Então, hoje, pessoal, a gente vai discutir um pouco do cinema e a conquista dos direitos femininos, que é um tema muito importante na atualidade, uma vez que nós estamos vivendo um cenário muito machista, muito misógino, e é um cenário político bastante complicado. E aí vocês devem estar se perguntando, bem, quando que começou a busca pelos direitos femininos? Ela começou no século XVIII, a partir da Revolução Francesa, que foi em 1776. Desde então, os direitos femininos eles não eram tão discutidos. A partir da Revolução Francesa, que eles foram sistematicamente sendo reivindicados. As mulheres começaram a pedir seus direitos civis durante as discussões nas assembleias revolucionárias na França. E o primeiro direito que elas conquistaram foi o direito ao divórcio em 1792. Com a restauração da monarquia, ou seja, com a queda de Napoleão, em 1815, esse direito ele foi retirado, tá? E ele só voltou em 1884 com muitas restrições, ou seja, em 1792 as mulheres tinham conquistado maiores direitos quando elas pediu o divórcio. As mulheres, a gente percebe que na historiografia elas ficaram por muito tempo silenciadas, e com a nova historiografia é que foram se buscar esses personagens, essas minorias, né? Então, mulheres, negros, índios, é que se tem a inserção nessa historiografia. A primeira mulher que se tem notícia de que se teve uma atuação mais incisiva para conseguir direitos para todas as outras foi Marie Gouze, também conhecida como Olympe de Gouges. A Marie, ela era uma girondina, ela era revolucionária, escritora e jornalista. Gouges escreveu uma declaração em resposta à Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que tinham como a ideia do homem universal, que vem de onde se deriva, né, o lema
é égalité, fraternité, igualdade, fraternidade e... Eu esqueci, gente, me ajuda aí. Igualdade, Fraternidade e liberdade. Igualité... Esqueci a liberdade, que é o principal, que é o tema da discussão. E aí ela faz uma escrita em 1791 que se chama Declaração dos Direitos das Mulheres e das Cidadãs. Ela faz em setembro de 91. Ela se dedica a Maria Antonieta, já que era ela uma girondina, e ela encaminha essa declaração à Assembleia Nacional da França para que fosse aprovada. Entretanto, essa carta ela não é aprovada sobre as alegações mais, hoje para nós, né, mulheres contemporâneas do século XXI, mais torpes, que são: as mulheres não têm capacidade mental de fazer parte do mundo da política, as mulheres elas tinham que ficar reconditas a seu ambiente privado, às suas tarefas, o que lhe era natural. Então a gente pode lembrar um pouco aí de Simone de Beauvoir, na hora que ela diz que nem a característica de ser feminina, de ser mulher, é natural, é uma coisa construída, né, socialmente. Mas vamos pensar que lá no século XVIII, esse argumento ele é muito utilizado, e ele foi utilizado também largamente no século XIX. E aí eu vou pedir licença para vocês, que eu queria ler 2 trechinhos em comparação da Carta dos Direitos dos Homens, que vai influenciar depois o direito universal, lá em 1948, da ONU, e a Carta dos Direitos das Mulheres e das Cidadãs, que a Gusz escreveu. Então, eu vou ler o parágrafo primeiro. Declaração dos Direitos dos Homens diz o seguinte: os homens nascem e são livres em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Adamari diz, artigo 1º, a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser buscadas no interesse comum. A gente vê claramente que, quando ela escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791, ela faz uma crítica ao texto aprovado na Assembleia Nacional na França, que dão direitos aos homens, né? E aí, a Marie, ela não tem um fim muito heróico, vamos dizer assim, não tem um bom fim, porque ela é condenada sob a alegação de ser contra a República à força em 1793, porque ela defende em um livro que o povo, os departamentos, deveriam escolher entre 3 regimes: o federal, não é federativo, federal, o republicano e o monárquico. E essa ideia ficou conhecida como 3 urnas, porque ela falava que tinha que ter 3 urnas e cada um representaria esses tipos de regimes que o povo escolheria e que deveria ser acatado para os demais. Porque para Gusz, escolher via votação era melhor que escolher via armas, ou seja, via revolução. Eu vou voltar um pouquinho, que eu esqueci de um detalhe importante, que entre 1791 e 1793 surge o Clube das Mulheres na França. O que são esses clubes? Esses clubes eram voltados para discutir a questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres. E eles apresentam, em 1793, se eu não me engano, um texto que pede ampliação dos direitos, a equiparação mesmo, porque está sendo escrita a nova Constituição Francesa.
eles não somente acatam, mas eles também redigem um decreto, tá? Que abole os clubes com a alegação de que as mulheres não têm a capacidade exigida para governar, que elas deveriam ficar reconditas ao âmbito privado, né? Então, essa fala da inferioridade mental, psíquica, a mesmo constitucional biológica da mulher, no século XVIII, é bastante utilizada para negar direitos, que elas tanto lutaram. Os direitos para as mulheres, eles não foram dados, eles foram duramente conquistados. Então, se hoje a mulher está no mercado de trabalho, se podemos ser o que quisermos, desde mecânicas de automóveis a médicas, advogados, o que quisermos, é devido a essa conquista. E aí eu quero terminar essa minha fala introdutória, que está demorando até, com o texto de conclusão da Declaração dos Direitos das Mulheres Cidadãs da GUSE, que ela fala assim, vou de novo pedir licença para ler, abre aspas. Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o universo. Reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira. Então, aqui a gente vê um tom quase que do feminismo, vamos dizer assim, né? Do movimento que ainda surgirá, que é um movimento que quer os direitos mais amplamente, né? Porque a Marie, apesar dela ter lutado pelo divórcio, pela emancipação feminina, a discussão ficava um pouco mais circunscrita a essa questão dos direitos, e mais essa conclusão dela, a gente pode dizer que é uma sementinha para os movimentos que virão ao longo do século XX, principalmente. Então, agora eu vou passar a fala para a Ju, que eu acho que eu já me alonguei muito na introdução, né? Então, Ju, com você. Ah, Carol, pode falar bastante, eu acho que você tem muito a acrescentar. O que eu queria trazer aqui, eu fiz um apanhado, assim, uma pequena introdução, falar dos direitos das mulheres como um todo, que até hoje são direitos duramente conquistados, não são direitos concedidos gratuitamente. E ainda depois de concedidos, ainda depois de conquistados, eles ainda precisam ser frequentemente validados, e isso tudo com muita luta, com muito esforço e com muito trabalho. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre a diferença dos direitos civis dos direitos políticos. Assim. Em algumas situações, as mulheres conquistaram os direitos civis primeiro, depois dos direitos políticos, então é tudo um processo. E a gente não está falando de muito tempo, a gente está falando assim da nossa avó, que não podia votar, entendeu? De poucas gerações, assim. Por exemplo, o direito ao voto, eu acho que é um direito que é um direito político, que eu acho que é bastante interessante da gente falar, é que esse processo de estrutura, ainda depois de concedido o direito ao voto feminino, ou o direito de participação política, é um direito formal. A gente ainda, depois que conquista esse direito formal, ainda tem que conquistar o direito material, que é superar todos esses obstáculos civis, né?
para conseguir efetivamente uma igualdade desses direitos políticos. Mas vamos fazer um breve retrospecto aqui, né? E aí eu vou puxar, já que já estamos falando de cinemas, do filme das sufragistas. É um filme de 2015 e ele conta a história do movimento das mulheres do Reino Unido em busca do direito ao voto. Tem uma parte muito interessante que fala o seguinte, assim, essa lei porque as sufragistas são severamente questionadas pelos atos violentos delas, né? Então elas queimam, elas queimam casas, jogam bombas em caixa de correio, e aí num determinado momento, quando são questionadas, elas falam: essa é a única voz que eu tenho, mas você tem que respeitar a lei. Mas que lei? Que é uma lei que eu não participo. E tem Então, pode falar. só te cortando. O filme mostra, e aí a gente pegando documentos históricos também, que a monarquia, né, o rei George, duramente impedia que saísse qualquer nota dos atos das sufragistas na imprensa. Então, única maneira que elas conseguiram ter voz foi a partir dos atos violentos. Isso no segundo momento, porque no primeiro momento elas foram às ruas com cartazes, mas como foram duramente repreendidas, o que restou para elas foi esses atos violentos. Continua, Ju. E isso a gente vai ver, essa questão de uma saída que a mulher consegue para adquirir qualquer direito, logo em seguida vem uma retaliação. Eu vou só cortar um pouquinho a linha do tempo e vou falar, por exemplo, lá em Portugal. A médica, a Carolina Beatriz Ângelo, ela questionou judicialmente o direito ao voto, isso em 1911. E aí ela conseguiu judicialmente o direito ao voto. Só que aí, em 1913, a lei foi mudada para impedir que as mulheres votassem. Então, assim, quando eu falo que é um processo que continua e vai continuar até hoje. Mas voltando ao movimento sufragista, é um direito, eles buscavam direito ao voto, que foram com bastante luta, mas o Reino Unido, ele não foi o primeiro país a conquistar o direito feminino. Então, a gente tem a Nova Zelândia, que conquistou em 1983, Não, e no Reino Unido, 1893. 1893, e o Reino Unido só em 1918. O Brasil até que conquistou relativamente próximo, se a gente parar para pensar, que foi em 1932, mas eu gosto de citar um pouco, que a gente gosta de falar assim, dos países, e isso também é um pouco de preconceito, de estereótipo dos países muçulmanos, por exemplo, mas a Suíça, que é um país extremamente desenvolvido, que é um país do Ocidente, e a gente considera o Ocidente aí qualquer forma de divisão que a gente está falando, assim, porque há vários questionamentos sobre o Ocidente, né? Então a gente está falando do Ocidente, do europeu mesmo, só em 1971. Então, a França, que eu comecei falando, né, da luta da Guse, só em 1944, após a guerra. Pois é. E Portugal, vamos falar de Portugal. 1931, mas ainda não era um voto ainda concedido a qualquer mulher. Tinha que ser mais de 20 anos, diplomadas, cursos superiores ou secundários, e que elas exercessem a função de chefe de família. Então, assim, o sufrágio universal, ele é muito recente. Então, tem muito pouco tempo que vários países conquistam, mas até hoje a gente tem países que têm diferença, né, de voto para homens e voto para as mulheres. Isso é só um pequeno exemplo dos direitos das mulheres que a gente tem que conquistar, assim. Sim. E a gente fala que no Brasil foi em 32, mas a gente tem que lembrar que nós tivemos um processo aí ditatorial, com Vargas, e o voto, acho que, me corrija se estiver enganada, Ju,
uma ampla votação só aconteceu após 55, não é? Na verdade, se a gente falar o sufrágio universal mesmo, a gente pode considerar a Constituição de 88, né? Porque a gente teve aí todo um processo ditatorial e várias restrições. No Brasil, vamos falar um pouco, assim, antes de 88, a mulher era dependente civilmente do homem. Então, Sim. a gente está falando aí de pouquíssimo tempo, as mulheres compartilhavam o CPF, seja com o pai ou com o marido. Elas eram consideradas, nós, né, éramos consideradas relativamente incapazes. A gente estava no mesmo patamar das pessoas entre 16 e 18 anos hoje. Eu me lembro que quando eu fui fazer estágio, eu tive que abrir uma conta no Banco do Brasil e eu não tinha 21 anos. E a minha mãe, isso nem tão, assim, é recente, né? Não é num passado tão longínquo. A minha mãe ou meu pai tinham que ir à agência bancária assinar para que eu abrisse uma conta porque eu era mulher e eu era menor. Isso também aplicava-se ao homem, mas a gente pensar que a maioridade para algumas coisas era até 21 e para as mulheres eram tardias e assistidas, né? Mulher só podia abrir conta na década de 40, por exemplo, se tivesse o aval do marido. Do contrário, ela não podia, ela não tinha direito à herança. Né? Se os familiares dela morriam, quem ficava com a herança era o marido. Então, a gente tem essas disparidades que só com muita luta nós conquistamos, assim. Hoje nós temos a maioridade universal aos 18 anos, para todos, homens e mulheres. Até 2002 eram aos 21, mas essa igualdade, e aí só foi garantida mesmo em 88. Depois de garantida, tem que ter toda uma implementação desse direito. Tem a Carta de Direito de Proteção de Direito contra a Discriminação das Mulheres, ela é um ato normativo internacional e ele é de 1981 e ele determina o CEDAW e aí determina que os Estados-membros eles devem tomar medidas necessárias para eliminar a discriminação contra as mulheres na vida pública e na privada, mas e assegurar o pleno exercício dos direitos políticos numa democracia. Então, desde 1981, os países que são signatários desse tratado, eles precisam prestar contas, né, sobre essas garantias. E a gente está caminhando. Cada vez a gente está caminhando. Eu trouxe vários filmes que tratam dos direitos femininos. Aí eu queria começar a falar, na verdade foram vários mesmo, foram 25. Mas a gente tem outros tantos. Eu queria só falar brevemente. Aí como é que a gente faz? Eu falo um pouquinho e a gente comenta, né, Carol? Pode ser. E aí, no final, eu gostaria de falar o que está por trás desses filmes. Bom, então, vamos lá. O primeiro é As Sufragistas, que a gente já falou, ele é de 2015. E ele trata desse movimento, das sufragettes. E ele foi extremamente importante para o movimento eleitoral britânico, né? E ele influenciou vários países, inclusive, como eu falei, a própria Nova Zelândia, e ele influenciou até o próprio Brasil mesmo. Eu queria falar que a gente teve vários autores brasileiros que defendiam o voto feminino até mesmo antes desse movimento das sufragistas, assim. Então a gente tem uma certa vanguarda aí. Um filme de 2011 que eu queria falar chama Histórias Cruzadas. As mulheres afrodescendentes, e aqui vamos falar do filme, vou falar brevemente, elas tinham que abandonar as famílias para servir a elite branca, né, nos Estados Unidos, em 1960, na década de 60 do século anterior. E esse filme narra a história de uma dessas mulheres. E aí tem a Viola Davis, que interpreta, né, e ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante.
A Viola Davis, guarda esse nome, daqui a pouco a gente vai falar dela. E aí eu queria falar dos movimentos feministas. A gente tem um cachorro aqui, gente, mas tá tudo certo, né? Tô ouvindo barulho. Eu queria falar dos movimentos feministas que eles não são únicos. A gente tem que lembrar dos direitos das mulheres, mas não é só o direito das mulheres. A gente tem várias segmentações e às vezes são até um pouco contraditórias essa busca de direitos. E há, inclusive, discrepâncias de discursos, assim, que são também vamos falar assim, preconceituosos, né? Assim, também em relação a outros segmentos. Então, a gente tem o movimento feminista e a gente tem a questão da mulher negra, a gente tem a questão da mulher trans também. Então, nós temos diversas formas de busca de direito das mulheres e esses grupos muitas vezes não conversam entre si. Isso enfraquece toda a busca de busca de direito mesmo para todas as minorias. E eu queria conceituar aqui também sobre minoria. Quando a gente fala de minoria, muitas pessoas podem dizer, poxa, mas as mulheres são 52% da população brasileira? Nós somos maioria numérica. Mas quando a gente fala em minoria, a gente quer falar em minoria de acesso ao poder. Embora nós tenhamos número maior, a gente não tem a mesma oportunidade. Fala aí, Carol. Só pontuando, eu estava lendo o livro do Silvio de Almeida, que é o Estruturas... agora eu esqueci. Que ele diz o seguinte, que os movimentos, eles podem parecer excludentes, mas, na verdade, eles buscam uma igualdade, porque as mulheres negras, elas têm maior disparidade do que nós, mulheres brancas. As trans têm mais cerceamentos de direitos. Então, não é que eles não se comunicam. Eles, na verdade, eles tentam, por vias diferentes, ter os mesmos direitos. Se a gente pegar que a mulher negra, ela tem uma escolaridade menor do que as brancas, ela tem um salário menor, né? Ela trabalha maior tempo no trabalho doméstico que a própria mulher branca. E a mulher branca, com relação ao homem branco, já tem cerca de 4 horas semanais a mais de serviço doméstico. Então, a mulher negra, ela tem um abismo maior. Então, esses movimentos, na verdade, aparentemente parecem que enfraquecem, mas, na verdade, eles querem chegar no mesmo patamar. Então, tá aí a reflexão para a gente pensar, né? Quando a gente critica, mas o movimento negro, ele feminino, ele enfraquece porque ele quer outros direitos. Ele quer outros direitos para equiparar, para ir dali caminhar junto. Então, achei essa reflexão do Silvio muito interessante. Então, estou trazendo aqui para a live para a gente pensar um pouco. Tem um filme que eu vou falar aqui, que é o Escândalo. Eu vou ver aqui, colar aqui Ele é de 2020 e ele acompanha um telejornalismo, né, da Fox News, um jornalista de uma mulher que tem a carreira derrubada quando ela acusa um colega de trabalho de assédio sexual. E o interessante desse filme é que ela é uma mulher branca, hétero, com condições com condições financeiras, com a independência, né, assim, no trabalho, e ela também sofre o preconceito. Então mostra aquele grupo que não é o grupo que frequentemente sofre o preconceito de gênero ou às vezes que nem acredita que exista esse preconceito de gênero. Então é bastante interessante. E como que se volta, né, contra a vítima, a culpabilização da vítima aí. Então esse filme é o Escândalo, ele é bem interessante, assim, e é essa reflexão mesmo, assim, até onde que
quem é que tem razão aí nesse ponto. Eu acho legal você falar disso. Você falou também, Carol, eu acho que a gente já pode até falar um pouquinho dessa discriminação em todos os ambientes. E a gente tem uma desigualdade salarial, falando de cinema, e a gente falou de Viola Davis, dentro do cinema. Então, assim, uma incoerência gigantesca. Assim. A gente tem aí o discurso da Patrícia Arquette, no Globo de Ouro de 2015, que ela falou da diferença salarial entre as... não foi no Oscar, na verdade, né? Foi quando ela fez aquele Boyhood, né? Sim. E ela falava sobre a dificuldade das mulheres em ter o mesmo acesso, de ter a mesma condição salarial que os homens. A Robin Wright, ela atuou no House of Cards. Ela era coprotagonista, né, junto com Kevin Spacey. E ela descobriu que ele ganhava só $1,5 milhão a mais do que ela nas 4 primeiras temporadas. E aí, em 2016, ela afirmou que isso não estava certo. Então, quando ele saiu do seriado, ela exigiu que tivesse uma igualdade salarial. Isso, como que a gente fala de um cinema, da arte que demonstra, muitas vezes, o direito feminino, que retrata isso, e na prática não acontece. A própria Meryl Streep, que atuou nos Sufragistas, ela já se pronunciou várias vezes sobre essas diferenças. Não só a diferença de gênero, mas as diferenças de etnias também, que são muito frequentes na indústria do cinema, né? Sim. A gente tem que lembrar passar rapidinho, assim, um exemplo daquele escândalo que teve, né, dos diretores e a forma com que eles assediavam as atrizes. Isso teve um impacto muito grande. Ou seja, o cinema, apesar de retratar a luta, né, por direitos, ele é cheio de mecanismos que violam esses direitos, né? Então, vários diretores tiveram aí a sua carreira afetada após as primeiras atrizes fazerem as denúncias. Então, o cinema cria uma imagem da mulher que luta pelos seus direitos, mas também tem esse lado, né? Então, a gente de cercear, por exemplo, o direito de escolha do parceiro sexual, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre tem que fazer essa crítica, né? Do que o cinema mostra, o que o cinema pratica, qual é o número de mulheres hoje cineastas, quais são as temáticas que elas produzem, o que o cinema dá voz, qual a narrativa que o cinema dá voz, né? Então a gente tem que ficar atento também a essa dimensão do cinema. Tem 3 filmes que falam também das mulheres trans também, dos direitos das mulheres trans, que é A Morte e a Vida, de Marsha P. Johnson, ele é de 2017, o Laertes, que fala, né, do Laerte, e A Garota Dinamarquesa. Laertes é de 2017, e A Garota Dinamarquesa é de 2015, e eles tratam todos também das mulheres trans também, que é um segmento também que é invisível, né? Tem pouca visibilidade. Pode falar, Carol. O Garota Dinamarquesa, eu me lembro que na época ele sofreu muito preconceito, principalmente dos homens heteronormativos, cis, por tratar da primeira mulher que fez essa transição, vamos dizer assim. E o filme é super poético, o filme é muito bonito. Ele descobre essa feminilidade dele com a esposa, né, que o apoia. É uma história baseada em fatos reais e que ele vai buscar fora do país dele de origem o direito de viver plenamente, né,
no corpo que ele se via como mulher. Então ele faz a cirurgia e ele enfrenta muitas coisas assim, até mesmo uma cirurgia temerária, né? Então nós que estamos dentro desse universo feminino, nós temos que derrubar muitas barreiras para exercer, né, os nossos direitos. E um outro filme também, que é um documentário, na verdade, é aquele Absorvendo o Tabu. Ele é de 2019. E aí é um esforço, assim, do norte da Índia, das mulheres que usavam uma máquina de fazer absorvente, como que isso transformou, né, trouxe independência. A gente hoje, assim, pensa que isso está muito longe da realidade, mas não está, né? Então, como que uma máquina de absorvente conseguiu trazer para essas mulheres a independência naquele momento, naquela situação? E nesse filme eu queria falar que tem uma adenda aqui, que existe um documentário sobre o criador da máquina, que ele chama Menstrual Man, ele é de 2013, e a história dele foi base para um filme indiano, em 2017. Que o interessante é que até para falar, né, sobre uma máquina de fazer absorvente e tudo mais, primeiro foi feito dois filmes, na verdade, assim, com o homem como protagonista e tudo mais. Olha, alguém falou aí de Histórias Cruzadas também. Foi o Anderson que falou que, ainda que ficcional, ele é baseado no livro A Resposta, e tem como referência as vozes das mulheres afro-americanas. Eu só quero fazer um comentário. O ano passado, lançaram uma pesquisa acerca da evasão escolar feminina. E fizeram, eu não vou lembrar de onde que é o estudo, mas depois eu procuro e coloco lá nos comentários do vídeo. A evasão feminina por causa da questão do ciclo menstrual entre as mulheres pobres é enorme, porque elas não têm acesso a uma coisa que para a maioria é básica, que é o absorvente, utilizam-se ainda tecidos, né? E isso faz com que elas percam, eu não vou lembrar a cifra, mas um número muito alto de horas-aulas, Todos né? os meses. Sim, então é uma questão que a gente tem que pensar, né? Assim, como o mundo feminino, e não só criticar, vocês querem ser feministas só por um ponto, né? Como a gente vê muito argumento machista por aí. E não pensar, né, os inúmeros obstáculos que as mulheres enfrentam. Aí eu estou colocando mulheres de todas as gamas, né? Cis, trans, todas as gamas, e que a gente enfrenta para mais ou menos se equiparar, né, ao universo masculino. Pode continuar, Ju. Não, e aí eu ia falar de um filme que fala muito, que é O Sorriso de Mona Lisa. É um filme que eu adoro. E mostra uma mulher que vai dar uma aula numa escola dos anos 50, assim, como professora de arte, em uma escola em que as mulheres são preparadas para ser mães, esposas, né? Então mostra essa revolução assim dentro da sala de aula, assim, para uma mulher independente, tal, com a Julia Roberts. É um filme bem legal. E o outro é a Frida também, assim, que eu acho que mostra bastante o sofrimento da mulher nessa luta mesmo de ter as liberdades tais como os homens. Ela sofre a vida inteira, né? O, o tempo todo para ter apenas os mesmos direitos que o companheiro dela tem, assim. Não é nada muito fora do comum, ainda que fosse
um escândalo para a época e talvez até hoje seria, né? Sim. É isso. É, Vou- pode falar, Ju. Não, aí tem outros filmes também. Eu não sei se eu já falei das Histórias Cruzadas, né? Eu já falei da Viola Davis. Sim. É, O Anderson fez um outro comentário a respeito da Viola Davis. Ele estava arrependeu de ter aceitado o papel no Histórias Cruzadas, alegando que ela gostaria de saber o que as mulheres realmente sentiam educando as crianças em 1963. Esse é o dela eu comentário vou dele. falar também. Eu vou falar dela também que tem uma entrevista dela muito interessante que um amigo, ela conta, né, que um amigo dela falou, sim, Viola, a sua carreira é melhor do que a minha, você já foi indicada, já recebeu o Oscar, foi indicada ao Emmy e tal, conseguiu Tonys, e ela conta que ela tem uma carreira muito boa, talvez seja comparada a Meryl Streep, mas ela não tem o mesmo acesso, as mesmas oportunidades e nem o mesmo salário que os homens, assim, imagina. E assim, e aí ela fala aí da dupla, né, do duplo preconceito, assim, por ser mulher e negra. Vamos ver aqui, eu acabei trocando, fui trocando a ordem do que eu tinha escrito aqui, Tranquilo. mas aí, vamos lá. Eu falei do Absorvendo o Tabu. Tem Libertárias, que é um filme de 96, é um filme espanhol que contra a organização anarquista das mulheres livres, né, na luta armada da Guerra Civil Espanhola, que é de 36 a 39. E aí ele fala desse período, assim, as mulheres anarquistas estavam fortemente organizadas para atuar nas frentes da guerra e lutar contra o fascismo. Então, esse também é um filme que mostra a luta armada mesmo, né? O movimento mais violento, né? Nascidas em Chamas é um filme de 83, então, e ele é uma produção dos Estados Unidos, né? E é uma ficção científica. E ele fala de alguns temas assim de uma distopia, assim. Então fala um pouco dos direitos do LGBT, outras minorias, do racismo, e ele mostra, ele foi participou de uma mostra afrofuturista de 2015. Ou seja, o que eu quero dizer é que é um filme tão antigo que em 2015 ele foi considerado assim muito atual e eu acho que até hoje, né? Para dar mostra. É isso. Você vai falar, Carol? Não, não, pode falar, Ju. Eu estou procurando aqui Ah, o livro do Silvio. Ah, é Racismo Estrutural. Eu tinha esquecido o título que eu tinha citado. Racismo Estrutural. tem um documentário também que chama Mucamas, 2015, e aí ele foi feito por um coletivo, né? Nós, Madalenas, e aí ele fala das empregadas domésticas de São Paulo. Então a gente vê que sendo Brasil, sendo Estados Unidos, sendo Índia, esse tema está aí a todo tempo e a todas as classes sociais, assim. Vou mostrar aqui, ó. É esse livro aqui, ele está Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Ele é coordenação da Djamila Ribeiro. Eu estou na metade e ele é muito bom. Recomendo quem quer aí saber mais do assunto, esse livro é muito bom, porque discute o feminismo, discute o racismo, então temos que estar atento a essas pautas, né? Principalmente no atual governo. Principalmente. E eu ia falar outro filme também, A Liberta Angela Davis, também. Que é uma pensadora aí. Desculpa a palavra, mas ela é muito foda. Ela era apoiadora, né, das Panteras Negras, é professora da Universidade de Califórnia e foi super procurada aí pelo FBI também. E então a gente tem diversos exemplos assim. Eu já me confundi aqui tudo, eu nem vou saber achar mais A os outros.
A Ângela é abertamente uma das pessoas que inspiram esses dois autores aqui do livro que eu mostrei. Ela vem sendo debatida em vários canais de influencers, como a Rita Von Hunt, a própria Djamila, a Lilia Schwartz, outro dia fez uma live com o Silvio, que eles também falaram um pouco dela. Então, ela é uma pensadora negra, feminista, feminina, de enorme importância. Ô, Carol, uma coisa que eu queria falar é que a gente passou por vários momentos assim de busca de direitos femininos e eu queria falar um pouquinho do que está por vir, do que está hoje. E aproveitando que nós estamos às vésperas de uma eleição, né? Eu queria falar do acesso feminino à política, mas não o voto, mas a participação política mesmo. Eu queria fazer um breve comentário. Como que é difícil as mulheres participarem ou concorrerem em pés de igualdade com os homens. E quando eu falo disso, não é que eu estou militando, gente, eu não sou candidata absolutamente, mas Inclusive, você não é é servidora militando, do e nem TRE. militando a favor disso, nem posso ser. Mas não é militando a favor das mulheres, mas é dizer que realmente o acesso é muito mais difícil. E por que que é isso? A gente tem uma legislação que hoje define que 30% das candidaturas elas devem ser femininas. Até 2010, na verdade, o que acontecia? Os partidos políticos podiam lançar 10 vagas. Eles lançavam 7 homens e deixavam 3 vagas reservadas para as mulheres e sequer lançavam as mulheres. Hoje é obrigatório o número de vagas assim para voto proporcional, por exemplo, para vereador. Se cada partido puder lançar 15 pessoas, 15 candidatos, 5 delas tem que ser mulher, minimamente, né? Então, 30%. Mas quando eu falo mulher, assim, pode ser mulher ou homem, não importa. Tem que ser o outro gênero. Mas sempre recai das mulheres. E aí, a gente teve nas eleições passadas de tudo um pouco. Então, eu posso citar aí exemplos de candidaturas fraudulentas, que as mulheres sequer sabiam que estavam sendo registradas como candidatas. E aí as pessoas falam assim, não, mas as mulheres não querem se candidatar. Não é isso, tem que ultrapassar todos os outros obstáculos que a gente já falou para poder ser candidata e para concorrer em pé de igualdade, lembrando que o financiamento às vezes é direcionado a um determinado núcleo do partido, geralmente os homens, e quando atacam as mulheres, são aquelas mulheres que já vêm de uma família histórica de políticos, então é um grupo muito restrito. Quando tem mulher, são muito poucas, então já tem uma dificuldade de acesso. E eles usam as mulheres mesmo como um objeto, assim, para poder lançar homens candidatos. Teve casos, Carol, de gente que foi registrado como candidata e a foto que ia constar na urna era a pessoa na praia, com fundo de praia, de biquíni, de corpo todo. Então, claramente, foi uma foto que estava disponível nas redes sociais e utilizaram dessa foto, então às vezes a pessoa nem sabia. E depois que ela consegue ainda ter voz dentro do partido político. Então, assim, é uma luta. Então, o direito ao voto foi conquistado, o sufrágio feminino existe formalmente, o acesso da mulher à política também existe formalmente, mas imaterialmente, como é que é? Eu acho que é isso que, que a gente tem que pensar um pouco. A gente tem que pensar que, por exemplo, a Arábia Saudita foi um dos últimos países a permitir o voto feminino, mas a gente tem essa ideia que países asiáticos, né, de Oriente Médio, aliás, tem pouca representatividade feminina, mas você elaborou um estudo que mostra que tem alguns países no Oriente Médio que tem maior participação feminina na política do que o Brasil atual, não é isso?
Isso. Em 2018, o Brasil até superou um pouco, assim, mas a gente estava assim, abaixo de países muçulmanos, abaixo de países que tem pouquíssimo direito feminino, e o Brasil tinha pouca representatividade, sim. É uma coisa assim, eram 9% de cadeiras ocupadas por mulheres, agora acho que chega a 15%, se a gente falar na Câmara Federal, assim. E se a gente falar que somos 52% da população, a representação baseada assim num direito proporcional, representação de todas as classes, de todos os segmentos da sociedade, está muito longe de ser uma realidade, né? Há vários estudos, propostas de cotas de cadeiras mesmo, sim, mas aí isso entra também numa discussão assim de conquista de direito aí que é para outro tempo. A Edinalda Araújo, que é minha prima, ela foi candidata em 2008 e ela fala, a vereadora, e ela fala que sentiu essa diferença gritante na pele. O Anderson, que é professor lá em Santa Luzia, ele está falando que está em andamento a criação de um partido de mulheres negras. E em Santa Luzia, infelizmente, há várias mulheres que foram utilizadas para cumprir a cota, engrossando o coeficiente eleitoral. É justamente isso, Anderson. Quando o Ministério Público ele fez um apanhado, um estudo nas últimas eleições, e a quantidade de mulheres que tiveram voto zero era muito grande. Em alguns casos, e a gente tem que entender também, eu quero fazer um adendo aqui, alguns casos os juízes até penalizavam as mulheres, assim, com indeferimento de registro, e iam atrás das mulheres por elas terem fraudado a candidatura. Ora, se a mulher não teve o sucesso eleitoral por outros tantos problemas, como a Edinalda falou, ela vai ser penalizada com um homem que não teve, que teve poucos votos também. Então a gente tem que pensar desse lado, porque num primeiro momento, para compelir essa fraude aí, muitos juízes eleitorais estavam penalizando as mulheres, entendeu? E aí, peraí, estava ainda penalizando aquela pessoa que foi utilizada para compor uma chapa. Hoje, aí a gente teve um julgado bastante interessante que cai a chapa inteira. Então, se for comprovado, isso foi um precedente, eu acredito que esse ano vai ter novas discussões, assim, mas foi uma decisão que foi muito relevante. Se foi constatado a fraude na cota de gênero, todas as pessoas que compuserem aquela chapa vão ter o seu registro indeferido. Então, cai todo mundo. Não vai penalizar apenas a mulher, entendeu? Todo mundo que concorreu para essa fraude. Então, a gente está caminhando. Vamos ver, né? Voltando um pouco aqui do cinema, um outro filme que fala foto é o filme Mulheres Divinas. É uma comediazinha bem leve, bem gostosinha. Ela foi filmada por uma e marca essa conquista tardia da Suíça, né, no sufrágio feminino. E uma das falas, tem até no trailer, que me chamou a atenção desse filme, é que as suíças, elas falam assim, na Itália, para as mulheres conquistar alguma coisa, elas fazem greve. E aí elas começam a fazer greve de todos os tipos para conseguir o direito ao voto. E a gente tem que lembrar, Ju, que o cinema ele forma muito opinião, assim, né? E que essa busca e essa manutenção do direito feminino, ela às vezes ela é muito bem retratada, como às vezes ela é um desastre, né? E às vezes ela é silêncio. Por exemplo, eu não consegui, eu não sei se
feliz, mas eu não consegui achar, por exemplo, filmes que falassem da busca do voto feminino no Brasil, ou a busca de outros direitos. Nós temos uma minissérie chamada Coisa Mais Linda, que mostra as mulheres tentando uma emancipação. Eu acho que ela é exclusiva da Netflix, produção Netflix. É com aquela Maria Cadaval, acho que é esse o nome dela, eu sou péssima de nome de atriz. Aí o que que acontece? Ela mostra essa vontade das mulheres ali de buscar um mercado, de buscar a independência, e o pensamento patriarcal, o pensamento machista permeando a todo momento tudo que elas querem conquistar, né? Nessa minissérie tem até alerta de spoiler, né? Mas até a questão mesmo de um julgamento, assim, muito parecido com o Escândalo, né? Que o julgamento ele vai conceder ao homem, né, esse direito a crimes por motivos passionais, ou porque ela não era uma boa esposa, ou porque ela não estava adequada ali dentro daquele quadrado, assim. A pessoa vai Ele cantar na até rua e aí... Ele é até absolvido, né? Então, a gente tem algumas produções que falam disso. Uma produção nacional tem o Hipermulheres, que é uma produção nacional de 2012, e é expressão musical, tem uma expressão musical e fala do ritual feminino do Alto Xingu. E é um exemplo de força das mulheres, assim, de indígenas. Então a gente tem algumas produções, mas realmente ainda falta muito, assim, há muito que se discutir, eu não né? tinha achado na minha pesquisa. Não, Enfim, mas a gente... nós temos 3 minutos e eu queria colocar mais um elemento que aconteceu na semana passada, que foi uma proposta do México para o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que ele propôs uma votação de medidas contra a discriminação de mulheres e meninas. E o Brasil se absteve nessa votação, configurando o mesmo posicionamento de que países ultraconservadores, como o Afeganistão e Arábia Saudita. E o que configura isso? O Brasil, ele está se posicionando de forma conservadora para a manutenção dos direitos das mulheres. Ele pediu, acho que uma vista, uma emenda a essa votação de que não fosse utilizada, se eu não me engano, a expressão educação sexual feminina. Não foi acatado, então o que a gente está vendo aí é um retrocesso até da nossa diplomacia, que é tão conhecida, né, internacionalmente por ser defensora dos direitos humanos, um retrocesso tamanho, né? E a gente vê discurso da ministra da Cidadania, eu não me lembro o resto do nome lá da secretaria dela, né, ministra, secretária. Então, a gente tem que ficar de olho para termos a manutenção dos direitos secularmente conquistados. Ju, nós temos 1 minuto. Quer fazer a fala final? Eu quero falar que é inegável que o Brasil vive um movimento conservador que é extremamente perigoso e que vai contrariamente à Constituição, assim, manifestamente contrário. Então, eu acho que é espaço para falar, espaço para discutir, espaço para conversar sobre temas como esse, eles devem acontecer sempre e eu acho que a gente não pode, nós não podemos nos calar. Eu acho que é muito isso, assim. E eu quero Bem, só agradecer. eu agradeço a todo mundo. Quarta-feira teremos outras lives.
outra live,